Olá, pessoal. Quero aproveitar essa data histórica do 1º de maio para compartilhar com vocês uma pequena reflexão. O 1º de maio nos remete a 3 grandes datas históricas que a classe trabalhadora ao longo da história construiu. O primeiro foi o 1º de maio, que logo vou me referir. Em seguida, na década de 1910, as companheiras mulheres, numa famosa conferência lá na Europa, decidiram escolher o 8 de março como Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. E, finalmente, em abril de 1996, as organizações da Via Campesina Internacional escolheram, então, o 17 de abril, em homenagem aos mártires de Carajás, como o Dia Internacional da Luta Camponesa. Então, nós temos agora 3 grandes datas históricas que se referenciam à luta da classe trabalhadora a nível internacional. Agora, em particular do 1º de maio, lamentavelmente aqui no Brasil, mesmo entre os sindicatos, há um desconhecimento generalizado da origem e da importância do 1º de maio. Vocês veem por aí que muita gente, inclusive, chama de Dia do Trabalho, ou, no passado, tivemos até centrais sindicais organizando festas, ou sorteios. Tudo isso, eu acho, que ofende a verdadeira história dos mártires de Chicago, que é a origem do 1º de maio. Pois bem, vamos lá aos fatos. No dia 1º de maio de 1886, os trabalhadores operários da cidade de Chicago, que era a principal cidade industrial dos Estados Unidos, deflagraram uma greve geral da cidade para reivindicar, primeiro, o direito de greve e, segundo, a redução da jornada para 8 horas diárias. Bom, a greve foi um sucesso, pararam todas as fábricas da cidade, menos uma pequena metalúrgica que fabricava máquinas agrícolas. Bem, houve uma repressão tremenda à greve e a polícia feriu, agrediu os manifestantes, os grevistas, e no final da história foram presos 8 líderes dessa greve operária. O resultado foi trágico. 3 deles foram condenados à prisão perpétua e 5 deles foram condenados à morte e enforcados em praça pública, como para dar exemplo para toda a classe trabalhadora, no dia 11 de novembro de 1886. Bem, esse fato foi uma tragédia para toda a classe trabalhadora dos Estados Unidos. E depois, então, ele foi sendo incorporado como uma data que nós deveríamos homenagear os mártires de Chicago. Então, a partir de 1889, já existindo a Associação Internacional dos Trabalhadores, se reuniu na Europa e declarou, então, o 1º de maio como Dia Internacional da Luta da Classe Trabalhadora. E desde então, dessa decisão da Associação dos Sindicatos lá da Europa, essa data vem se ampliando de país a país e hoje praticamente em todo o mundo se celebra o 1º de maio como uma data de reflexão, de homenagem aos mártires de Chicago e de realimentar a luta da classe trabalhadora pelos seus direitos. Bom, nesses dias de pandemia, talvez tenha sido a única data na história da humanidade que a classe trabalhadora não pôde sair às ruas. Mas em todos os países, nesse dia, haverão manifestações. Alguns vão colocar suas bandeiras nas janelas, outros vão fazer pelas redes sociais. Não importa a forma, o importante é nós reivindicarmos e cultivarmos o 1º de maio como um Dia Internacional de luta, um Dia Internacional da solidariedade entre toda a classe trabalhadora. Um grande abraço a todos.